Olá, torcida tricolor! Se liga agora às últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Lucas Ferreira revela que Zubeldia previu gol antes de vitória de São Paulo. Lucas Ferreira abriu o placar do São Paulo contra o Libertad na vitória por 2-0 pela terceira rodada da Copa Libertadores. A cria de Cotia marcou seu primeiro gol no Continental e exaltou a torcida e revelou a conversa que teve com Luiz Zubeldia. Zubeldia abre o jogo sob pressão no São Paulo e cobranças da torcida. Luiz Zubeldia abriu o jogo sob a pressão por resultados no São Paulo após a vitória por 2-0 contra o Libertad, pela Copa Libertadores. O treinador analisou a fase do clube e comentou sobre as cobranças que recebeu da torcida recentemente. Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo. O econômico está em jogo, a história está em jogo. Futebol representa muito na sociedade. Por isso, há algo de pressão. Mas isso que você está falando são conversas de boa fé. Espero que se entendam em português, mas são coisas que vão acontecendo em determinado momento da temporada, esclareceu o treinador. André Silva supera a ausência de Caleri e vira referência no ataque de São Paulo. O jogador é artilheiro do tricolor no ano e foi fundamental para a vitória na Libertadores. A lesão no joelho do centroavante Jonathan Caleri ligou alerta no São Paulo. Afinal, como o time superaria a ausência do camisa 9 e do capitão? André Silva não deixou a torcida sentir saudades do argentino. Autor do segundo gol da vitória tricolor sobre o Libertad, do Paraguai, fora de casa pela Libertadores, o jogador teve um aumento de desempenho nos últimos 3 jogos. Além disso, ele é artilheiro de São Paulo no ano, com 8 gols em 22 partidas em 2025, entre Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. Zubeldia atinge marca histórica no São Paulo pela Libertadores. Zubeldia manteve o pé no chão ao falar da marca histórica. O técnico atingiu uma marca histórica pelo São Paulo na Copa Libertadores. Com a vitória por 2-0 contra o Libertad, pela terceira rodada do Continental, o treinador chegou a 12 jogos invictos na competição. Esta é a maior marca da história do clube. Com o feito, Zubeldia ultrapassa até mesmo personalidades como Tele Santana. Além das vitórias contra o Libertad, o treinador alcançou mais um registro histórico. O time nunca havia ganhado no La Huerta, palco da última rodada. O técnico rompeu esta marca nos estádios Monumental de Guayaquil e Mário Kempes também. Ao falar dos recordes, Zubeldia foi pé no chão. O técnico foi direto durante a coletiva de imprensa. Abro aspas, não gosto de falar de dados. Para ele, interessa mais os títulos que o São Paulo conquistou na história, citando as Libertadores. São Paulo lucra valor milionário com a vitória na Libertadores. Tricolor tem Libertadores como ponto importante em meta orçamentária. A vitória do São Paulo contra o Libertad não foi positiva pensando apenas em tabela, mas também nos cofres. A Conmebol paga $1 milhão, cerca de 5 milhões e 800 mil reais para cada jogo fora de casa, e um valor de $300 mil, ou seja, 1 milhão e 900 mil reais por resultados positivos na fase de grupos. Sendo assim, por conta do confronto de quarta-feira, o tricolor arrecada 7 milhões e 700 mil reais. No jogo de estreia contra o Talleres, o time também levou essa premiação. Até o momento foram 15,4 milhões no total. Além disso, há uma premiação extra nessa fase. As equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem 3 milhões, o que corresponde a cerca de 17,2 milhões. Como o São Paulo é líder do grupo D, é possível que o caminho do time seja facilitado. Para a próxima fase, avançam os 2 melhores de cada grupo. São Paulo se reapresenta e Lucas Moura tem evolução em quadro médico. O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira com jogadores que não foram relacionados contra o Libertad e atualizou o quadro médico de Lucas Moura. O meio-atacante começou o processo de transição física para o gramado. O jogador se recupera de um trauma no joelho direito.
mas não deve viajar com o elenco para enfrentar o Ceará. O time embarca na sexta-feira, dia 25, para o jogo que acontece na Arena Castelão. O São Paulo adota cautela com todos os que estão no departamento médico. Existe uma chance de Lucas Moura ser relacionado na terça-feira, dia 29. O tricolor enfrenta o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil, que marca a estreia do time na competição. Mas mesmo assim, somente se Lucas estiver totalmente recuperado. Rafael opina sobre o momento do São Paulo nas competições. O jogador analisou o momento do São Paulo nos últimos jogos. Ele avalia o trabalho de São Paulo nas competições após a vitória por 2-0 contra o Libertad pela terceira rodada da Copa Libertadores. Após o jogo no Paraguai, o goleiro destacou que a chave do time está em olhar para os detalhes. Abro aspas. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato muito difícil de disputar, difícil de jogar. A gente sabe que vão ser jogos assim como os de hoje, disputados, vencidos nos detalhes. Se a gente continuar jogando o que a gente vem jogando, a gente vai estar muito próximo da vitória, disse o jogador ao portal Arquibancada Tricolor. São Paulo busca acordo estratégico com o time da Europa por Marcos Antônio. O São Paulo estuda as condições de Marcos Antônio para contar com o jogador em definitivo. O meia está emprestado até o dia 30 de junho, mas vem ganhando espaço devido aos desfalques de Pablo Maia e Luiz Gustavo, que ainda não tem previsão de retorno. Marcos Antônio pertence a Lazio. A intenção do tricolor é chegar a um acordo que seja interessante para ambos os lados. A área técnica apurou que as conversas estão avançando, mas ainda não houve um consenso entre as partes. E aí, qual a opinião de vocês? São Paulo deve contratar o Marcos Antônio ou não? É isso aí, galera. Esse foi o giro de notícias da semana do nosso tricolor. E lembrando, não esqueça de seguir a nossa página, de curtir, de comentar e deixar sua opinião. Até o próximo vídeo.